E eu quero ler com a igreja o Salmo 13, mas focar a nossa meditação nessa noite, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Vamos ler todos juntos? Esse último versículo, 6. Cantarei. Qual é a coisa mais preciosa que você tem? Qual é a coisa mais preciosa que você tem? Sua família. Infelizmente, nós estamos vivendo uma geração que está invertendo os valores daquilo que é essencial e daquilo que mais ou menos faz importância na nossa vida. Quando Deus cria Adão e Eva, Deus casa os dois e forma uma família. E a partir da família, eles começam a adquirir coisas. O problema é que muitas vezes a nossa geração capitalista, endinheirada, que vive em torno da adoração a Mamon, o Deus da riqueza, temos deixado a família de lado, em detrimento do ganho. São pais que viajam 500 quilômetros, que passam 2, 3 dias fora para atender um cliente, mas não tira meia hora para ir na escola ver o filho fazer uma apresentação. São casais que têm profissão os dois, e que atendem dia e noite o cliente, mas não tem tempo o casal um para o outro. Nossa geração está invertendo os valores daquilo que é essencial, família. Daquilo que você tem, mas que você não precisa para viver. Eu gosto muito de carro. Acho que carro é uma bênção, mas eu vivo sem um carro. Moto é uma bênção, mas você vive sem uma moto. Casa é uma bênção, mas se você fizer uma tapera de palha e de pau a pique, você vive. Agora pensa na tristeza da vida de um homem sem uma família. Pensa na tristeza da vida de uma mulher sem uma família. É por isso que, quando Deus cria todas as coisas, a Bíblia dá uma ênfase enorme na criação da família. Porque sem família não existe sociedade. Sem família não existe igreja. Sem família o mundo não existiria. É por isso que Satanás está tentando destruir o núcleo da família, como a Bíblia nos ensina que deve ser. Por quê? Porque se o diabo destrói a família, ele destrói o resto da criação. É por isso que a nossa geração está sendo assombrada pelo demônio do homossexualismo, que ensina que cada um deve escolher o seu caminho e que isso é correto desde que a pessoa ela goste e ela queira esse caminho. Está errado. Homem é homem, mulher é mulher, macho é macho, fêmea é fêmea. E se não fosse assim, não existiria humanidade. Se Deus tivesse feito 2 Adãos e casado os 2, não existiria humanidade. Se Deus tivesse feito 2 mulheres e unido pelo casamento as 2, não existiria humanidade. Como diz doutor Enéas Carneiro, isso é ciência básica. Isso é coisa que a gente aprende no primário. Agora, queridos, por que você tem deixado a sua família de fora do seu maior investimento? Essa tem sido a realidade da maioria
das pessoas, da maioria dos lares. Você anda pela cidade, você vê os grandes muros, os grandes portões, você vê os grandes carros na garagem, mas o que nós estamos vendo, mundo afora, é a família totalmente destruída. Não existe núcleo familiar, existe poder aquisitivo, existe riqueza, existe prosperidade, existe sonhos, existe planejamento, mas não existe núcleo de família. Marido deixando de ser marido, esposa deixando de ser esposa, os pais deixando de ser filhos, e aí colocando os filhos para ser criados nas creches, nas escolas. Eu quero falar sobre família hoje. Pedi o Daniel para jogar o nosso tema aqui. O que vamos fazer quando a gente deixa a família de lado? O que acontece quando a gente deixa a família de lado? Entra a crise. Sabe por que o Brasil está em crise? Crise econômica, porque a classe política brasileira, desde os nossos antepassados, pode deixar o tema aqui, Daniel, desde os nossos antepassados se tornou a classe política corrupta. E por que a classe política é corrupta? Porque a família se tornou corrupta. E aí, queridos, é o efeito dominó. Aí você olha a estrutura da família, ela passou a se degradar desde o princípio, quando o Brasil foi colonizado por bandidos. E aí a família, ela cresceu com a intenção de prosperar e não de formar núcleo de pessoas, e não de formar uma sociedade baseada em valores. E aí a classe política começou a perder valores. Não tem valor uma pessoa como aquele político lá da Bahia, que a Polícia Federal encontrou 500, 600 mil reais no apartamento dele, ele com a cara mais lavada, mentirosa, vagabunda do mundo, fala, não é meu. Está na casa dele, no apartamento dele, com as digitais dele, ele fala, não é meu. Agora, por que a gente aprende a ser mentiroso? Porque falta o núcleo da verdade na família. Vou repetir aqui, o que eu já falei com o ex-promotor da nossa cidade, doutor Marcos Vinícius. Falei, doutor, problema da violência na escola, não adianta a gente tratar lá na escola, a gente tem que tratar em casa. Porque quando a gente deixa de dar o valor necessário e de investir no núcleo da família, entra a crise. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi, rei de Israel. Rei popular. Era um rei do PT. Era um rei extremamente popular. Nossa, Davi deve ter virado no túmulo agora, né? Era um rei extremamente popular. Era um rei querido pelas pessoas. Era um rei amado por Israel. Era um rei que temia Deus. Era um rei que andava nos caminhos de Deus. Mas Davi não era Jesus Cristo. Davi não era Deus, Davi era um homem, e como ser humano, é pecador. E como pecador, ele teve também as suas falhas, teve os seus pecados. E aí quando Davi, ele começa a olhar para o seu reino, e a entender que ele precisava investir mais tempo no seu reino do que na sua família, começa a acontecer alguns problemas. Davi tinha vários filhos, de várias mulheres, incluindo concubinas. E boa parte dessas concubinas, mulheres pagãs, mulheres que não temiam a Deus. E um dos filhos de uma dessas esposas se apaixona pela filha de Davi de outra esposa. E aqui vale a pena citar que os filhos de Davi, como já eram adultos, cada um morava na sua casa. Eles não moravam no palácio com Davi. E lá em 2 Samuel, capítulo 13, você encontra a história maluca, absurda, do amor de Amnon por Tamar. E ele se apaixona pela própria irmã. E ele tem desejos pela irmã. E aí alguém chega para ele e fala assim, rapaz, fala que você está doente, ela é uma boa cozinheira, ela vai na sua casa te visitar, você pede para ela fazer uma sopa, e aí ele
faz isso, finge que está doente, fala, eu preciso que a minha irmã Tamar faça uma sopa para mim, e ela vai gentilmente faz a sopa. Quando vai levar a sopa no quarto, ele agarra ela e ele comete adultério com ela. Ao mesmo tempo que ele tinha um amor, um desejo muito grande, o texto diz que ele passa a ter uma repulsa. Ele chama o seu empregado então e manda expulsá-la da sua própria casa. E mesmo o texto diz, ela usando roupas talares, roupas que só a filha do rei poderia usar, ele expulsa, o empregado expulsa ela de casa, e ela vai de casa, não para sua casa, mas ela vai para a casa de Absalão, que era filho de Davi com outra mulher. E ela vai rasgando as suas roupas e vai chorando, porque havia sido violada a sua virgindade pelo seu próprio irmão. E aí a conversa toda se espalha, Absalão procura Davi, fala para Davi o que aconteceu, e o que Davi faz? Nada. Capítulo 13, versículo 21 de 2 Samuel. Davi dá uma indulgência para o filho que estuprou a própria filha, a sua própria irmã. Davi simplesmente deixa para lá. Sabe aquela baguncinha que uma criança faz? Que você fala, essa é coisa de criança. Davi não se importa. Será que Davi estava vivendo um momento de crise na sua família? Será que Davi estava tendo tempo demais para cuidar do palácio, para cuidar do reino de Israel e não tinha tempo para cuidar da sua própria casa? Eu creio que sim. E queridos, quando você não tem tempo para colocar Deus na sua vida familiar, alguém vai entrar. Porque não existe espaço vazio na vida espiritual. Se Deus não está ali, o diabo entra e toma conta. Jesus disse que se você expulsar o demônio de uma pessoa e aquela pessoa não se encher de Deus, o diabo vem e entra naquela pessoa de novo e o estado dela é 7 vezes pior. Mas aí Davi dá indulgência para Amnon e não faz absolutamente nada. E aí Absalão então, ele conspira contra o seu irmão e 2 anos se passam, ele conspirando, ele maquinando como que ele iria vingar a sua irmã. 2 anos se passaram, um dia ele estava num campo, manda chamar o seu irmão Amnon e aí ele avisa para os seus servos, olha, na hora que ele chegar vocês matam ele, eu vou segurar as pontas. E isso acontece, Amnon chega, os empregados de Absalão matam Amnon, e aí chega a notícia para Davi, só que aí um conselheiro do rei Davi, chega para Absalão e fala assim, rapaz, o reino é teu. Toma o reino do seu pai, rapaz. Sabe aquela coisa do diabo que senta assim do seu lado? O mundo é cheio de gente assim, né? Te encaminhar para o mal. O conselheiro de Davi chega assim para Absalão e fala, rapaz, você é mais popular do que seu pai. Se você fizer uma revolução aqui, o povo tudo vai te seguir. E Absalão faz isso. Absalão conspira contra Davi, persegue Davi, manda dizer que vai matar Davi, o próprio pai. E para difamar o pai, o que Absalão faz? É inimaginável. Na sacada do Palácio Real, de frente de toda a cidade, ele manda armar tendas, e naquelas tendas, à vista de todo o povo, ele adultera com as concubinas de Davi. O próprio filho. Será que a família de Davi estava em crise? Sim ou não? Queridos, e nesse momento em que Absalão, o primeiro filho de Davi, se torna inimigo de Davi, Davi foge, entra numa caverna e escreve esse salmo. Salmo 13. Até quando o Senhor esquecer-á de mim para sempre? E aí eu poderia ouvir Deus falando assim, meu filho, não foi eu que me esqueci de você, foi você que deixou de me levar para dentro da sua família. Você trabalhou demais para ganhar dinheiro para sua família. Você trabalhou demais para levar dinheiro para sua casa. Você trabalhou demais para deixar herança para os seus filhos. Você trabalhou demais para dar um cartão de crédito sem limite para sua mulher. Mas você não levou Deus. Queridos, quantos pais de família que aqui estão que não têm tempo para orar com seus filhos todo dia? Que não lêem a Bíblia com seus filhos todo dia? Quantos de vocês que estão aqui que não fazem o culto doméstico, não se assentam em família para orar?
Tenho certeza que muitos que aqui estão nessa mesma situação. E sabe por quê? Porque a gente não tem tempo. E sabe por que não tem tempo? Porque a gente tem que ganhar mais dinheiro. Nossa cidade, esses dias eu falei, a paróquia aqui é o padroeiro do catolicismo aqui é São Pedro Apóstolo, né? Está errado. Brinquei esses dias, falei com o padre Maurílio. Falei, padre, padroeiro daqui de Chapadão do Sul tinha que ser Mamon. Porque as pessoas aqui, elas vivem alucinadas atrás de dinheiro. E o que nós vemos, famílias desestruturadas. Só o ano passado eu aconselhei quase 80 casais em crise. E quando você vai olhar, queridos, a crise ela entra na sua família quando você tira Deus da sua família. E se você tira Deus da sua casa, o diabo entra. E ele entra para destruir. João 10:10, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E acredite, o diabo de bonzinho não tem nada, só a nova era que diz que o nome dele significa Lúcifer, o nome dele Lúcifer, que significa anjo de luz. E segundo Helena Petrovna Blavatsky, a fundadora da nova era, quem atribuiu malignidade para Lúcifer fomos nós, o cristianismo. Lúcifer, na verdade, é um anjo bom, segundo Helena Petrovna Blavatsky. Ele deseja ajudar a humanidade. Deseja ajudar a humanidade, destruindo as famílias. Queridos, mas o que fazer quando a crise vem na família? De que forma nós podemos vencer a crise na família? Davi entende. E aí ele nos dá uma lição que está lá no versículo 5. No tocante a mim, confio na tua graça. Diga, confiar na graça de Deus. Davi, quando ele entende que o seu lar, que a sua família estava em frangalhos, ele fala, Deus, eu confio no Senhor. Queridos, não é tarde. Não é tarde para você colocar Deus de volta para o centro da sua casa, do seu casamento, da sua família. Porque o diabo não está preocupado em destruir a sua finança, o diabo não está preocupado em destruir seu ministério, o diabo não está preocupado em destruir sua vida profissional, o diabo não está preocupado em destruir o seu sonho. O diabo quer destruir a sua família, porque quando ele destruir a sua família, o resto cai. O resto é destruído. Se ele destrói a sua família, ele destrói o resto, tudo. Ele destrói seus sonhos, ele destrói seu ministério, ele destrói sua vida financeira, ele destrói sua vida profissional, ele destrói tudo. Tem gente que ainda acha que o diabo está preocupado em roubar o meu carro, em roubar a minha casa. Tem gente que ainda acha que o diabo, alguém roubou minha carteira, é o diabo que roubou. Meu diabo está pouco preocupado com isso, ele quer destruir a fonte. E qual que é a fonte da sua felicidade? Acredite, meu querido, não é o dinheiro. É a sua família. É a sua família. Davi diz assim, Senhor, quanto a mim, fugindo do meu filho, fugindo da perseguição, com medo de ser morto, eu confio no Senhor. Mas confiar em Deus não é apenas declarar que confia. Declarar que confia, o demônio também declara. Ter uma fé teórica, o demônio também tem. Você precisa ter uma fé que te tire da estagnação e te coloque a praticar o Evangelho. Adão e Eva no jardim do Éden. Trabalhavam, sim ou não? Trabalhavam. Comiam, sim ou não? Comiam. Só teu rosto trabalharás, e aí o que tem planta, o que tem fruto, tudo vai servir de alimento para vocês. Mas, na viração do dia, o que acontecia? Todo dia, Deus vinha conversar com eles. Todo santo dia, Adão e Eva tinham tempo em família para Deus. Ai, pastor, me perdoa, pastor, eu gostaria tanto, pastor, de ter esse tempo, pastor, mas eu fico o dia inteiro fora. Você tem celular, não arruma desculpa, não. Vai para o banheiro, fala que você precisa ligar para uma pessoa importante, liga para a sua mulher. Fala, mulher, eu estou te ligando porque eu quero orar com você. Ela vai dizer, aconteceu alguma coisa? Eu falo, não, só estou ligando para orar com você, nosso momento com Deus. Fecha o olho aí, Senhor, em nome de Jesus, abençoe minha mulher. E começa a orar. Querido, você não tem desculpa. Você não tem desculpa. Se fosse uma geração de 30, 40, 50 anos atrás, poderia-se até aceitar parte de desculpa e falar que viaja muito, não tem tempo para Deus. Agora com o celular na mão, não tem desculpa não. Percebe que Deus está fechando o cerco? Tudo que poderia ser desculpa para a gente colocar diante de Deus no juízo final e falar assim, desculpa, Senhor, eu não tinha tempo, Deus está tirando.
Você tem todas as oportunidades do mundo para você manter comunhão com Deus e a sua família. Diga assim: eu não preciso tanto de dinheiro quanto eu preciso da minha família. Amém? Concorda com isso? Coisa mais preciosa que você tem. Davi diz assim: Senhor, eu preciso confiar no Senhor. Senhor, eu deixei minha família de lado. Olha o que meu filho fez, Senhor. Um estuprou a irmã, o outro matou o irmão, e agora o que matou o irmão quer me matar, e aí adulterou com as minhas mulheres. Oh Deus, o que está acontecendo com a minha família? E aí Davi então fala: Senhor, tem misericórdia, Senhor, eu confio no Senhor. E ele busca a Deus. Cuidado, queridos. Cuidado com o rumo que a sua família está levando. Pode ser um caminho sem volta. Se você olhar a história de Davi, você vai ver que não teve retorno. Porque a Bíblia diz assim: aquilo que o homem semear, isso também ceifará, colherá. Isso deu luz a um jargão muito popular: o que aqui se planta, aqui se colhe. Ah, pastor, não tenho tempo para minha família. Aí no dia que a mulher pede separação, corre para a igreja e quer que o pastor resolve. Não, pastor, só tem que dar um jeito no meu casamento. O cara não ora com a mulher, ele não ora com os filhos, não lê a Bíblia com a esposa, não lê a Bíblia com os filhos, ele não faz o papel de sacerdote do lar, ele não faz o papel de marido, ele não faz o papel de pai, ele não é intercessor da sua família. Mas aí quando a crise entra, ele chega na igreja e fala: pastor, o senhor tem que resolver meu problema. E se tem uma coisa que pastor não tem vocação é para resolver problema de casal. Quem resolve o problema de casal é os dois. Às vezes o rapaz e a moça não chamam o pastor para orar durante o namoro, não chamam o pastor para orar antes de começar o namoro, não chamam o pastor para se aconselhar se realmente, na visão do pastor, a visão espiritual, aquele casamento vai dar certo. Aí casa, se lasca e vem para a igreja que é que o pastor resolve. É igual o pastor Gerê, pregou aqui ontem, perdeu quem não veio, uma pregação fantástica, pastor Jeremias Pereira. Ele citou o exemplo de uma família lá de Belo Horizonte. Deixaram o demônio entrar dentro da casa, e aí, 3 horas da manhã, o irmão ligou: pastor, minha sobrinha está aqui, está arrebentando tudo, pastor, a minha sobrinha está endemoniada, está destruindo tudo, pastor, o senhor pode vir cá? Aí diz ele que desligou o telefone e pensou assim: mas chama a rádio patrulha. Chama o 190. Deixou o demônio entrar dentro da casa, agora o pastor tem que ir lá tirar o demônio que o cara deixou entrar dentro da casa dele. Gente, está tudo errado. Tudo errado. Ele falou ontem aqui sobre a crise ministerial, que nós queremos terceirizar o nosso ministério. Aquilo que é responsabilidade nossa. O pastor ele tem que ser pastor, ele tem que ser médico, ele tem que ser psicólogo, ele tem que ser administrador, ele tem que ser pregador, ele tem que ser visitador, ele tem que ser adivinho, ele tem que ser um monte de coisa. E os crentes não querem fazer nada, aí tudo é pastor. É tenso. É bravo o negócio. E pior, aí tem uns que falam assim: o senhor recebe para isso. E se a gente acreditar nessa falácia, nessa mentira de Satanás, a gente vai ter que então dizer que o único que tem o Espírito Santo na igreja é o pastor. Ué, se o único que pode orar, interceder, visitar, acompanhar já é o pastor, então é só ele ter o Espírito Santo, o resto não tem. E é assim, sim ou não? Não, não é. O Espírito Santo foi derramado sobre a não ser que você é a igreja, mas não é ovelha, é lobo. Se você está na igreja e não é de Cristo, então você é do diabo. Então você está dentro da igreja, uma igreja cristã, uma igreja evangélica, uma igreja presbiteriana, mas você não é de Deus, você é de Satanás. Aí não tem o Espírito Santo, mas se tem o Espírito Santo, então você tem um ministério, então você tem dons. E o seu ministério começa onde? Lá em casa, queridos. Eu tenho uma teoria, não sei se eu posso provar ela algum dia. Irmão Juarez, que quem não ora em casa não ora na igreja também não. Não ora. Não lê a Bíblia em casa, mal traz a Bíblia para a igreja.
Não lê. Tem gente que só lê a Bíblia na igreja no domingo. Vem na igreja no domingo. E aí ele abre a Bíblia e lê. Davi, queridos, ele entrou numa crise terrível na sua família por falta de Deus, por desobedecer à vontade de Deus. Quando você olha a ponta de tudo isso que culminou no Salmo 13, nesse desabafo de Davi, está onde? Adultério de Davi com Batseba. Vai ler a Bíblia, vai olhar a história. E o que é adultério? Pecado. Um homem que comete o adultério com a mulher é um homem que está longe dos planos, dos propósitos de Deus. É um homem que não ora, é um homem que não lê a Bíblia, um homem que fica olhando as mulheres por trás, que fica olhando os decotes das mulheres. É homem que tem um olho na carne, não no espírito. E aí vai pecar. Foi o que aconteceu com Davi. Aí pastor Batseba estava tomando banho, nua, ali na janela, de frente para o palácio. O problema dela, ele não tinha o direito de olhar, cobiçar, mandar chamar e adulterar. O pecado é dele, a responsabilidade é dele. O preço que foi pago foi dele. Queridos, segunda lição que esse texto nos dá. Primeira, confiança no Senhor. Quando a crise chegar na sua família, confie no Senhor para você vencer a crise familiar. Segunda parte do versículo 5. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Você precisa entender que só há uma maneira da sua família viver em paz, em alegria, em harmonia e ser salva. É Jesus. Não tem outro lugar. Não tem outra maneira da sua família ter paz se não for em Jesus. Não tem jeito da sua família ter paz se não for em Jesus. Queridos, o casamento, ele tem que ser a três. A você, sua esposa ou seu marido e o fabricante de vocês dois, Deus. Eu acho que os pastores deveriam pregar muito mais sobre a importância e o valor de colocar Deus no centro das famílias. Porque nós estamos vivendo um momento caótico na história da humanidade. Onde os desenhos animados já ensinam as crianças a serem mal criadas, a responderem, os pais. Onde as novelas da maldição da Globo, e eu oro todo dia para a Globo quebrar e não sobrar nada. Mostra para aqueles, se você assiste novela, Deus não está presente na sua sala a hora que você está assistindo novela, viu? E olha lá se ele volta, depois que você desliga a televisão. Novela é coisa do demônio, que não é de Deus. Última novela que eu vi da Globo, um pedaço, dizia assim: o enredo era a mulher separada do marido que estava transando com o namorado da própria filha. Eu falei, isso é coisa do demônio, isso não é de Deus não. Isso não é de Deus não, queridos. O conceito que a Globo quer passar nos seus filmes, nas suas programações, é o conceito que distorce completamente o que a Bíblia chama de família, de lar. O que a Globo gosta de passar é ostentação. Uma coisa é você comprar um bem porque você gosta daquele bem. O Ídio gosta de moto, ele tem uma moto, Eduardo gosta de moto, gosta de moto. Então uma coisa é você ter o bem porque você gosta, outra coisa é porque você quer mostrar para os outros que você tem poder para ter. É ostentar, isso é diabólico. A Globo é mestre em passar isso nas suas programações. Queridos, quando nós tiramos Jesus Cristo do centro da família, o diabo vem e coloca... Antigamente existia um folhetinho, não sei se é da época de vocês. Um folhetinho que tinha assim o coração do homem. E aí, tinha uma cadeira no coração. E esse folhetinho mostrava assim, que ali naquela cadeira estava Deus. Aquele homem daquele coração orava, lia a Bíblia, tinha Deus na sua história, na sua família, na igreja. Mas aí, à medida que ele começa a olhar para as coisas do mundo, a Bíblia diz que Deus sai do coração e entra quem?
No desenho entra serpentes, bodes e tudo mais, ou seja, uma simbologia de demônios. Quando você não coloca Jesus Cristo cravado na sua família, o diabo vai levar a sua família à crise. E queridos, você pode evitar isso. Você pode evitar isso quando você confia em Deus e quando você coloca Jesus Cristo como Salvador da sua história, da sua vida familiar. Davi, ele poderia ter evitado tudo isso, mas infelizmente ele escreveu esse salmo dentro de uma caverna, sendo perseguido pelo próprio filho, depois de todas as barbaridades que os filhos dele haviam feito. Infelizmente, nunca mais a família de Davi se reestruturou. Se você não colocar Cristo no centro da sua família, o diabo vai estar ali. E o que você prefere? O que você prefere? Terceira lição que esse salmo nos dá, Davi nos dá quando está ali fugindo do seu irmão Absalão, do seu filho Absalão. Versículo 6, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Que bem. Que bem. Oh, mas que bem que Davi está fazendo. Eu vou adorar o Senhor. Senhor, eu quero te adorar nesse momento. Isso nos ensina algumas coisas. Primeiro, está passando por tribulação, louve a Deus. Porque o louvor tem muito mais poder do que a sua murmuração, a sua reclamação. Segundo, ele diz assim, eu adorarei ao Senhor porque me tem feito muito bem. Porque naquele momento que ele estava vivendo, ele reconheceu que havia fracassado no seu cuidado familiar. Nossa geração de crianças é uma geração que está crescendo sem oração. Por quê? Os pais não estão orando com seus filhos. Nossa geração de adolescentes para cima, jovens adolescentes e crianças, não sabem abrir a Bíblia. Não sabem abrir a Bíblia. Se você pedir para abrir um profeta maior, um profeta menor, dependendo do livro que você pedir para abrir, não sabem abrir. Eles vão no índice procurando onde está. Por que não leem a Bíblia? Por que não leem a Bíblia? Porque os pais não leram a Bíblia com eles. Nossa geração de jovens hoje não ora. Você pede para orar e fala assim, não. Você está rindo, mas é para chorar, filho. Queridos, e o que a gente está vendo acontecer aqui no Brasil agora, nessa geração, já aconteceu na Europa. Por isso as igrejas fecharam as portas. Já aconteceu nos Estados Unidos, por isso as igrejas fecharam as portas. É por isso que hoje na Europa, quem frequenta a igreja são imigrantes ou os idosos, de 80 anos para lá. Se você não colocar o seu filho em louvor e adoração, mostrando para ele a importância de estar na presença do Senhor, mostrar para ele que você é o líder espiritual dele, que você ora com ele, por ele, e que vocês leem a Bíblia com eles, e explica as Escrituras para eles, eles vão dar trabalho no futuro e a culpa é sua. Amém? Então não vai procurar o pastor depois para o pastor resolver, não. Resolva você. Sim ou não? Porque eu estou falando para vocês hoje, queridos. Com todo o carinho que eu tenho no coração por vocês, eu quero a família de vocês salva. Estou bravo, não. Mas eu quero que vocês vivam uma vida familiar em paz. Em paz. Eu quero que vocês tenham a adoração do Senhor na vida familiar de vocês. Porque se vocês louvam a Deus na vida familiar de vocês, não haverá crise na sua família. Pode ter crise financeira, pode ter crise de saúde, pode ter crise do país, mas a sua família vai ficar firme. Tem pais que chegam na igreja e a gente fala assim, ô irmão, cadê o menino? Ah, ele não quis vir hoje.
Mas não quis vir, você falou tudo bem. Ah, não, pastor, não dá para obrigar. Não, não obriga mesmo, não. Hoje em dia, a criançada tudo tem esse negócio de não, né? Não quero, não vou. Eu tenho 49 anos. Ano que vem eu entro né, irmão Juarez? Naquela linha ali, né? Cinquentão, meio século. Rapaz, quem é daquela época aí? Mãe mandou, pai mandou, você fala não. O que acontecia? Você nem via de onde vinha o tapa na orelha, né? Você só escutava o estrondo. Pau! É? Jurandir tem tipo assim que quase não apanhou, né, Jurandir? Não, pouco, né? É. Hã? A mãe dele? A sua mãe batia muito? Ah, ela apanhou? Ela não batia no você, não? É. Ó, momento aqui, vamos tratar agora o coração. Mas você sabe que a sua mãe foi bíblica? E a sua mãe foi bíblica porque a Bíblia diz, pai, mãe que ama não poupa vara. Vai a psicologia, desculpa a nossa psicóloga aqui, mas essa linha psicológica que diz que não pode bater, vá para o quinto dos infernos. Porque a Bíblia diz que pai e mãe que ama, bate. Eu apanhei de tudo que podia, de vara de guaxima, de vara de goiaba, de chinelo, de cinta, de bambu, e não virei bandido. Não virei bandido. E eu duvido alguém que tem a minha idade aqui falar que nunca apanhou. Tá mentindo, apanhou, Adão? Quando você era pequeno? Apanhou, né? Sua mãe batia com a espada de São Jorge? Rapaz, não quero nem conhecer essa aí. Queridos, antigamente, pai e mãe falavam assim, é hora de ir para o culto. Então pronto. Filho não tem querer. Sabe quando que o filho tem querer? Estou falando para vocês, crianças. Sabe quando que o filho tem querer? Quando ele tiver a profissão dele, trabalhar e se sustentar. Aí ele tem o querer dele. Aí ele escolhe para onde ele vai morar, o que ele vai comer, o que ele vai beber. Enquanto está debaixo da casa do pai e da mãe, pode ter 90 anos. É pai e mãe que manda. Concorda comigo, não concorda, o problema é seu. É assim. É pai e mãe que manda. Certo, irmão Ivo? Não é desse jeito que o alemão faz? Aí, ó. É o Fernando e Patrícia que segura aí. Né? Queridos, você tem que chamar o seu filho, está assistindo o desenho? Filho, agora é hora de falar com o papai do céu. Vem cá. Vem cá. Senão vai terminar aqui e nem vai ter de novo desenho. O problema é que atualmente nós estamos deixando os filhos fazer a vontade deles. E aí estão crescendo desse jeito, não sabem orar, não sabem ler a Bíblia e daqui a pouco não vão mais frequentar as igrejas. Davi, quando entende que há uma crise na sua família, ele confia no Senhor, ele coloca Deus no centro da sua história e ele adora a Deus. Queridos, a adoração é a maior maneira de você vencer os ataques de Satanás. Adore a Deus. Crie o hábito de cultuar na sua casa. O que você faz aqui é muito pequeno em relação ao que a sua família precisa de Deus ali na sua vida. Então crie o hábito de adorar, de cultuar. Quando a crise bate na família de Davi, talvez está batendo na sua família. Aprenda que a crise só se instala quando há fraqueza. Uma doença só se instala num corpo que está enfraquecido. Quando você não ora, não lê a Bíblia na sua família, quando você deixa de confiar em Deus, de colocar Cristo no centro da sua família, quando você deixa de cultuar e adorar a Deus na sua família, o que vai sobrar é o diabo, e o diabo vai colocar crise. Aí vai vir a crise do filho no álcool, nas drogas, a crise do casamento, o marido não fala mais a língua da esposa, a esposa não fala mais a língua do marido, e aí o próximo juiz que vocês vão encontrar vai ser para fazer a separação de vocês. Então, queridos, aprenda. Quando a crise se instalar, você pode vencer a crise familiar. Confiando em Deus, colocando Deus no centro da sua vida, colocando Cristo no centro da família de vocês. E colocando culto a Deus no centro da família de vocês. Lembre-se que quando
os hebreus foram sair do Egito, Deus mandou um anjo da morte. Aquele anjo ia matar todo filho primogênito de cada família. Mas existia uma condição para aquele demônio. Ele não tinha autoridade para entrar na casa que tinha o quê? O sangue do cordeiro no umbral da porta. Ele não tinha autoridade de Deus, ele não tinha autorização de Deus, ele não tinha permissão de Deus para entrar na casa que tinha a marca do sangue do cordeiro. Então, queridos, se na sua casa está faltando a marca do sangue do cordeiro, o diabo vai entrar e vai levar crise. Que Deus tenha misericórdia, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu quero que você se aproxime da sua família, você que está do lado da sua família aí. Eu quero orar pela sua família agora, em nome de Jesus.